Olá, boa noite, seja bem-vindo ao ND, que hoje vai falar sobre o projeto Promedula. Sobre esse assunto eu converso hoje com a Thaís Fernandes, que é voluntária. Tudo bem, Thaís? Tudo bem, boa noite. Obrigada, viu? Seja muito bem-vinda. Obrigada. Vamos começar explicando o que é o Promedula? Então, o Promedula é um trabalho voluntário, né? Que ajuda todas as famílias, né? Todas as pessoas e faz a conscientização, né? Sobre a doação, sobre o que precisa, sobre tratamentos e na briga diária, né? Que a gente tem por falta de equipamentos na Baixada Santista. E aí a gente está falando de doação de sangue, doação de plaquetas, é a própria doação de medula, é isso? Na verdade, a doação de sangue, ela é mais comum, apesar de não termos, assim, tantos doadores frequentes. A doação de sangue, acho que muita gente já conhece. A doação de plaquetas, aqui na Baixada, é uma briga que, acho que do ano passado para cá, a gente tem feito com bastante vontade, assim, porque hoje existem muitas pessoas, muitas crianças que hoje necessitam de plaquetas e hoje na Baixada Santista a gente não tem nenhuma máquina, né? Já a medula, ela já é mais difícil, né? A gente tem o cadastro que faz somente hoje no Guilherme Álvaro, em toda a Baixada Santista a gente só faz no Guilherme Álvaro, né? E a compatibilidade é muito difícil, né? Para você ser compatível hoje para uma doação de medula é uma a cada 100 mil. Então, assim, então vamos esmiuçar um pouquinho e explicar para os nossos telespectadores primeiro, o que são as plaquetas? As plaquetas, elas são fragmentos celulares que elas circulam na corrente sanguínea, né? Então, ela é um hemocomponente que ele hoje, ele é muito eficiente na ajuda das pessoas que hoje têm problemas com sangue, que fazem quimioterapia e estão internados, enfim. E aí, a doação de plaquetas, como é que ela funciona? A doação de plaquetas, ela é feita por uma máquina de aférese, né? Ela colhe o seu sangue, né? Ela faz toda a separação das plaquetas numa máquina, ela centrifuga e ela devolve todo o sangue para o seu organismo. E essa máquina, ela é tão importante que hoje um doador de plaquetas, ele pode doar a cada 72 horas, o que hoje, por exemplo, a gente salvaria muito mais vidas se a gente tivesse. Hoje um doador de sangue, a mulher por ano, ela pode doar 3 vezes e o homem 4. Doação de plaquetas a cada 72 horas. Então, assim, ela ajudaria muito mais. É que eu acho que as pessoas nem sabem o que é a doação de plaquetas, não se fala muito sobre isso, né? Não, a gente tem a questão da doação de sangue. Sim. Né? Campanhas, enfim, Sim. Falando sobre os hemonúcleos, mas a questão das plaquetas não é muito divulgada. Infelizmente, hoje falta divulgação, falta verba. Eu acho que deveriam ter comerciais em TV, deveriam ter palestras. E eu não acho que isso parte tanto do Promedula ou do Amor em Ação ou quem faz trabalho voluntário. Eu acho que parte de políticos, parte da saúde pública, né? Eu acho que todo mundo deveria divulgar, porque hoje quem necessita de plaquetas corre diretamente para o Promedula, porque não sabe, só fica sabendo no momento da dificuldade. Quem é que pode doar plaquetas? Plaquetas pode ser a mesma coisa de doação de doadores de sangue, né? Entre 18 e 55 anos, somente o diferencial é a mulher que tem 2 gestações, ela não pode doar plaquetas. Tá. Tem aquela questão do peso também? Tem que ter acima de 55 quilos e a doação de plaquetas, a única diferença que ela tem é que na hora de você doar, ela faz uma contagem. Ela aplica um negocinho no seu dedo e faz uma contagem numa máquina. Se você tiver acima de 155 mil plaquetas, você já pode ser doador. Agora, você mencionou que é um procedimento caro, pelo que eu entendi isso. A estrutura para doação ela é diferente, ela é mais cara que a doação de sangue? Ou não? Assim, ela acaba sendo um pouco mais cara porque essa máquina ela exige alguns kits. E esses kits, eles são específicos e eles são descartáveis para cada doador. E na doação de plaquetas, a duração dela é entre 1 hora e 40 minutos, o que requer também um profissional da área que acompanhe o doador nesse momento. E qual é o raio-x que a gente tem, então, dessa doação de plaquetas aqui na nossa região? Assim, hoje eu acredito que, assim, algumas pessoas hoje comigo sobem para São Paulo para fazer essa doação. Eu tenho alguns amigos que hoje já sobem para doar. Infelizmente, aqui é uma briga diária, que é o que eu falei no começo do programa, porque a gente não tem essa máquina. Mas, diariamente, a gente recebe pedidos de familiares dizendo que, meu filho, minha esposa,
minha comadre não tem plaquetas, não tem plaquetas para fornecer para o paciente, sendo que as plaquetas, geralmente, quem está em trabalho oncológico precisa de plaquetas diárias. Então, a gente não tem esse trabalho na Baixada Santista. Não. Precisaria dessa máquina, que é uma máquina cara. Uma máquina de aférese. A máquina em si, ela é incomodato, né? Os kits, Mas né? aí seria os kits. Em média, a gente já fez mais ou menos uma base, R$180 mil, que a gente fala para uma verba de saúde que provavelmente tem, a gente fica de mãos abanando, né? Porque, assim, E o Promedula já difícil. foi nos hospitais da região? Já bateu na porta dos políticos, deputados, vereadores, prefeitos? Como é que está essa situação? A gente tem a Adriana hoje, né? Que ela é responsável, ela é coordenadora do Promedula Santos. Ela é incansável. Ela é uma pessoa que não só foi aos hospitais, como ela acompanha as famílias. E tudo isso é um trabalho voluntário, tá? Ela já foi para vereadores, deputados federais, estaduais, já teve conversa com vice-prefeito e nada foi resolvido. Até o momento, no ano passado, em conversa com um vereador da cidade, ela abriu um processo no Ministério Público. Só que esse processo ele demora um pouco. E o que acontece? Na nossa cabeça, a gente fala e pensa, a pessoa que está doente, ela não pode esperar. A doença não espera. Então, assim, para a gente é muito difícil. A gente precisa de pessoas rápidas que atendem o nosso pedido, porque nada mais é do que a gente está pedindo um básico. Em qualquer lugar, região metropolitana, existe essa máquina. Só na Baixada Santista que não. Ou seja, quem precisa de plaquetas precisa ir para São Paulo e quem quiser doar também. Quem quiser doar também. Eu sempre que vou para São Paulo fazer as doações, eu ainda publico para as pessoas irem comigo. E eu sempre carrego pessoas comigo. E eu fico pensando, para ir para São Paulo requer tempo. Então, assim, as pessoas trabalham e a gente tem que fazer o agendamento dessa doação. Então, a gente fica pensando, cara, o tempo que a gente gasta indo para São Paulo, indo doar lá e voltar, sendo que a gente poderia doar a cada 72 horas, aqui em Santos a gente faria numa hora de almoço. Quem trabalha na parte da tarde iria na parte da manhã. Então, assim, hoje, com essa máquina, a gente ajudaria muito, mas muitas pessoas. É difícil a situação, né? A gente Bem. vai para um rápido intervalo e na sequência a gente conhece um pouquinho mais do Promedula. Eu volto já já. O ND está de volta e o nosso assunto de hoje é a Promedula e sobre isso eu converso com a Thaís Fernandes, que é voluntária do projeto. Thaís, a gente está falando sobre a doação de plaquetas. É possível uma pessoa doar sangue e plaquetas ao mesmo tempo? Não, não pode. Não pode. Tanto é que a doação de sangue hoje, ela é bem restrita, né? Por exemplo, a mulher só pode doar 3 vezes ao ano e o homem 4 vezes ao ano. Já a doação de plaquetas, devido ao teu sangue voltar para o teu organismo, você pode doar a cada 72 horas. Então, assim, eu acho que a doação de plaquetas hoje, ela é muito mais útil para os pacientes, né? E você pode doar mais vezes. Eu acho que ajudaria muito mais. Agora, só para a gente ter uma dimensão dessa questão, uma bolsa de plaquetas, ela precisaria de quantos doadores? A gente, em média, a gente faz uma conta de 10 doadores de sangue para ter uma bolsa de plaquetas. E essa bolsa atenderia a uma única pessoa? Não, uma bolsa de plaquetas, ela atende até 2 pessoas. Ela atende. E geralmente o doador, por exemplo, quando você vai fazer uma doação de plaquetas, na hora o responsável, ele vai fazer a contagem das suas plaquetas. Se a sua plaqueta estiver acima de 250 mil, você já pode doar 2 bolsas no mesmo tempo, em 1 hora e 40 minutos. Ou seja, você doa, eu, por exemplo, dou 2 bolsas de plaquetas, cada vez que eu vou doar em São Paulo. Então, assim, eu estou valendo por 20 doadores. Então, assim, acho que a conta, ela é fácil de fazer. Então, na Baixada Santista, se hoje a gente recebe pedidos de doação, o meu filho precisa de doação de plaquetas. Não tem plaquetas, então a gente tem que fazer doação de sangue. Mas para uma bolsa de plaquetas, são 10 doadores de sangue. Ou seja, e aí, todos os pedidos, então, que o Promedula recebe, ele só consegue fazer essa doação em São Paulo, é isso? Na verdade... Aqui não tem nenhum tipo de procedimento. Aqui não tem. Toda vez que a gente recebe pedidos de plaquetas, que os familiares recebem o prontuário dos hospitais, eles pedem para a gente explica, principalmente a Adriana, ela explica que não tem a máquina de plaquetas, é onde as famílias têm que vir com a gente e cobrar isso, tanto da saúde pública, de qualquer canto, porque assim, as plaquetas não tem. Eu, por exemplo, vou doar em São Paulo porque eu gosto.
Eu acho que faz bem ajudar o próximo, mas aqui em Santos, por exemplo, quando chega um pedido para a gente fala doação de plaquetas. Se a pessoa precisa de 3 bolsas de plaquetas por dia, a gente precisa de 30 doadores. Ou seja, dificulta muito, porque a gente não tem essa quantidade de doadores. Isso a gente está falando da rede pública ou da privada também? As duas. Ou As seja, duas. não tem nenhuma opção na Baixada Santista Não tem para isso? nenhuma opção. É um absurdo, não temos nenhuma opção. E no dia a dia vocês devem ter muitas histórias assim de famílias, né? Geralmente crianças, adolescentes, qual que é o perfil de quem procura o Promedula? Até 2018 eu achava que era, vou dizer, 90% eu acho que vinha muitas crianças. Hoje em dia a leucemia ela não tem idade. A gente tem um caso aí recente de uma moça de 29 anos que ela está internada hoje e assim, ela ficou sabendo assim, muito rápido, a doença chegou muito rápido e ela é uma pessoa que hoje sofre por falta de plaquetas, por falta de doação. Então, assim, é muito difícil. Hoje não dá para falar para você que hoje a gente recebe de familiares, são crianças. Hoje está bem diversificado, de verdade. E aí, assim, o receptor, ele consegue receber, você falou, uma bolsa são 5 doadores. Tanto faz, eu posso misturar homem, mulher, não tem problema? Não tem problema. Por exemplo, as bolsas de sangue hoje do Hospital Guilherme Álvaro, elas vão para São Paulo e lá eles tiram, é meio que absurdo, né? Porque o banco de sangue está aqui, eles pegam as bolsas de sangue, levam para São Paulo, centrifugam, fazem as bolsas de plaquetas e descem novamente para a Baixada Santista. Ou seja, não tem muita lógica. Se a gente tivesse a máquina de plaquetas aqui, os doadores iriam doar as plaquetas, ajudariam muito mais pacientes e, assim, ajudaria muito mais a população, né? Então, quem precisa da doação de plaquetas consegue fazer o procedimento aqui, mas a doação de plaquetas é feita fora. É isso, por exemplo, ela consegue receber essas plaquetas vindas de São Paulo. Isso, vindas de São Paulo. Aqui, ela não precisa ir até São Paulo para receber essas plaquetas, mas o doador precisa ir até lá. O doador, sim. Hoje sim, hoje o doador ele não tem opção. Hoje ele tem que pegar, tem que ter o tempo. É que nem eu falo, São Paulo não é longe, mas também não é perto. Então, assim, e também requer custos, né? A gente tem custos para ir para São Paulo. E não é uma doação de 5 minutos, é uma doação de 1h40, mais a triagem, mais a contagem das plaquetas. Então, assim, fica difícil para quem é da Baixada Santista ter que ir para São Paulo. Eu tenho diversos amigos que falam, poxa, se fosse aqui, eu iria. Então, assim, dificulta muito. O paciente, ele fica na Baixada Santista. Sim. Ele recebe aqui, mas os doadores vão para São Paulo. E não necessariamente as minhas doações que eu faço em São Paulo vão para os hospitais daqui da Baixada, tá? Você não pode direcionar para onde você quer. Por exemplo, se eu tenho um familiar ou alguém que eu quero fazer a doação para ele, eu não consigo. Na verdade, assim, os hospitais não têm lugar para São Paulo. O Guilherme Álvaro tem um hemocentro em São Bernardo, eu não lembro mais ou menos, mas é em São Bernardo. Assim, eu posso ir lá doar e colocar o nome do paciente, mas não necessariamente as minhas doações que eu faço em São Paulo vêm diretamente para cá. O que eles fazem mesmo é essa dificuldade toda, é pegar as bolsas de sangue, levar para São Paulo, fazer as bolsas de plaquetas e descer e atender os pacientes, que nem sempre são atendidos. A gente tem vídeos, a gente tem pedidos, a gente tem relatos de familiares que, hoje eu não tive plaquetas, hoje minha filha não vai tomar plaquetas. Então, assim, para a gente é muito difícil. Hoje é muito difícil. A gente vai para um rápido intervalo e na sequência a gente fala um pouquinho mais sobre o Promedula. Eu volto já já. O ND está de volta, o nosso assunto de hoje é Promedula e sobre isso eu estou conversando com a Thaís Fernandes, que é voluntária. Thaís, como é que você começou esse trabalho? Na verdade, essa vontade de trabalhar de voluntária vem desde os 15 anos e fazendo alguns outros trabalhos de ações também comunitárias, me veio essa vontade de fazer doação de sangue e contava os dias para fazer 18 anos para poder doar. Hoje, eu, graças a Deus, faço doações frequentes e, assim, acho que o que mais me inspira hoje é saber que um simples gesto, né, porque uma doação de sangue eu falo que ela é 7 minutos, talvez 12, até 12 minutos, você salva vidas, né? E eu acho que isso é tão importante. Eu não me importo em querer saber quem recebeu.
eu só me importo em querer ajudar. Eu acho que se cada um fizesse um pouquinho, eu acho que o mundo mudaria bastante. Agora, a gente falou no início do programa que o Pró-Medula ele atendia não só a doação de plaquetas, que é o que a gente está falando muito, mas a doação de sangue e também a questão da medula. Dessas três, qual conta com menos doações? Na verdade, assim, o que dá para dizer é que, assim, a doação de sangue as pessoas sabem mais, mas também não são tantos doadores assim. Hoje, em média, pelo que eu li na internet, são até a Adriana da Pró-Medula, 2% dos brasileiros que são doadores frequentes, ou seja, o índice é muito baixo. A doação de plaquetas, ela é menor ainda, porque as pessoas não têm conhecimento. E geralmente as pessoas hoje que pedem para a gente são pessoas que hoje precisam, são Sim. familiares que estão ali. Já a doação de medula, ela é bem difícil, porque hoje a gente faz os cadastros, né? Hoje na Baixada Santista a gente só tem o Guilherme Álvaro, que faz esse atendimento, que você faz o seu cadastro e ele vai direto para o Redome. Porém, a doação de medula, ela é muito difícil pela compatibilidade. Hoje, por exemplo, a gente conta uma compatibilidade para 100 mil pessoas, ou seja, a dificuldade ela é muito grande. Muito baixo, muito baixo. Como é que deve proceder as pessoas que precisam da doação, ou os pais, parentes e amigos? Existe algum tipo de orientação que o Pró-Medula dá, algum tipo de assistência? Como é que funciona? Sim, a Adriana ela tem um Instagram que ela posta praticamente todos os dias sobre muitas informações e inclusive ela dá assistência aos familiares, ela dá assistência, às vezes até mesmo, tipo, os hospitais pedem, tipo, vamos fazer uma campanha. Então, assim, a Adriana, as pessoas me procuram também, mas assim, se você entrar no Instagram do Pró-Medula Santos, lá você consegue. Ontem mesmo, ela acabou postando sobre uma menina que nem é do Brasil. Então, para você ver a força que tem o Pró-Medula Santos, veio gente de fora procurar para pedir ajuda. Então, assim, eu acho que o trabalho dela é muito... O trabalho do Pró-Medula, ele é muito forte e ele é feito com muito carinho, porque ele é totalmente voluntário, né? Mas qualquer pessoa pode procurar que a gente... Hoje vocês têm quantos voluntários nesse trabalho? Não sei, do Pró-Medula não sei te falar, porque são pessoas, assim, em cada canto. De vários lugares. De vários lugares, mas assim, hoje que fica de frente mesmo, respondendo a todos, é a Adriana e a Gabriela. Hoje são as duas que mais estão de frente, assim, para poder responder e dar todo o apoio a todos os familiares e pacientes. Você falou que um dos grandes problemas que a gente tem hoje, até pela quantidade, pela falta da doação de plaquetas, é a falta de informação, né? Muita gente nem sabe que existe isso e nem como fazer. E aí a gente falou também dessa questão da dificuldade que não existe essa extração das plaquetas aqui na nossa região. Não existe uma máquina que faça isso aqui, né? Precisa ter esse deslocamento. Hoje, como é que a gente conseguiria enfrentar esse grande problema que é a desinformação e a falta de estrutura? Eu acredito que a falta de informação, eu acho que a área da saúde poderia nos ajudar, né? Elas poderiam criar palestras em faculdades, em empresas grandes, na qual, tipo, falaria mais sobre o que é as plaquetas, para que serve e o quanto é importante salvar vidas, né? Eu acho que os políticos poderiam ser mais presentes, né? Até porque eu acredito que tem a verba da saúde, ela só não aparece, mas que tenha uma verba, né? Que venham junto, porque a gente não pede nada além do básico. Porque eu acho que se a pessoa hoje paga um plano de saúde, ela tem direito a um atendimento adequado. A pessoa que hoje não tem condições de um plano de saúde, eu acho que ela mesma ela paga impostos. E eu acho que todo mundo tem direito a uma saúde digna, né? Então, eu acho que, de alguma forma, eu acho que falta vontade das pessoas, dos políticos nos ajudarem, né? Porque já foram... A gente, quando posta, várias pessoas que seguem a página ficam marcando vários políticos. Eles não respondem. Fica assim, fica no ar. Então, assim, eu acho que falta vontade deles. A gente vive perguntando cadê a verba e falta aos hospitais também. Alguma coisa de incentivo, que nem em outros lugares eu já percebi que, tipo, doadores têm meia entrada num cinema. Então, assim, falta. Eu acho que falta um pouco de divulgação. E muita doação. E né? muita doação. Muita doação. Muita. A gente está no finalzinho do nosso programa, eu gostaria de te agradecer
Se quiser fazer um convite para as pessoas. Eu que agradeço, obrigada pelo espaço. Convido a todos que sejam doadores de sangue, que venham com a gente nessa batalha para ter essa máquina de aféres aqui, para a gente fazer as doações de plaquetas e ajudar a salvar vidas, porque a gente está falando disso, de vidas, né? Hoje a gente fala que são pessoas que não são próximas minhas, mas pode acontecer com qualquer um. Sim. Então, assim, eu acho que é um cuidado que a gente tem, né? Eu acho que não custa nada, né? E convido vocês também a se cadastrar como doador de voluntário de medula óssea, porque é muito importante. Ok, muito Tá bom? obrigada. Obrigada a você, viu, pelo espaço. O ND fica por aqui, uma ótima noite para você. Fique agora com o Jornal da Band, a gente se vê. Até mais.